Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tá na Obra, um podcast da Itatiunga. Eu sou o Felipe Valentim, por aqui a gente conversa sobre o universo da construção civil. E vocês estão ligados que a cor muda tudo, né? Tem muito artista por aí pintando e transformando ambientes em verdadeiras obras de arte. Como a pintura transforma ambientes é o tema do nosso episódio de hoje e para falar sobre isso estamos recebendo Maíra Araújo, designer e artista muralista. Maíra, seja bem-vinda ao nosso podcast Tá na Obra. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui e falar um pouco sobre o nosso trabalho, né, que atualmente está ganhando uma boa relevância aqui no mercado. Maíra, para quem não conhece, queria que você explicasse o que faz um artista muralista. O artista muralista, ele transforma o ambiente, né, em obras de arte de forma mais ampla. Ele não se limita a uma tela de pintura. Ele pega um mural, pode ser um mural de 2 metros, como pode ser um mural de 20 metros, de 30 metros, e transforma isso em uma verdadeira obra de arte, que pode ser uma obra de arte também a céu aberto, que contempla toda a sociedade. Maíra, quem mora aqui em Campina Grande, hoje, né, excepcionalmente, estamos gravando esse episódio aqui em Campina Grande, os outros episódios a gente sempre apresentava direto de Patos, mas para quem mora aqui na Rainha da Borborema, tem várias obras suas espalhadas pela cidade. Exatamente. Normalmente eu gosto de retratar a história da cidade e também o nosso regionalismo. Então, isso é uma forma da minha identidade como profissional, como artista. E eu gosto de retratar essa realidade, tanto para projetos comerciais, para projetos residenciais e também para projetos infantis. Então, é uma forma que eu busco de estar representando a nossa Rainha da Borborema nos nossos projetos. Em muitas escolas aqui da rede municipal de Campina Grande tem obra sua no muro, na fachada. Tem sim. Os principais personagens são os pioneiros da Borborema. Então, eu uso eles de forma mais lúdica, como se estivesse indo à escola. Então, literalmente, eu conto uma história por meio da minha arte, por meio desses murais, para trazer uma ludicidade melhor e para as pessoas também estarem se identificando com a nossa história. Muito bom. Maíra, conta pra gente como é que começou essa sua relação com a pintura. Começou de quando eu era professora, eu era instrutora em uma escola profissionalizante aqui da cidade. E aí surgiu a oportunidade de eu desenvolver 2 cursos junto com a equipe. Então, era um trabalho muito estressante, era um trabalho novo, e dessa forma a gente trabalhava em um ambiente muito pequeno. Esse ambiente era pequeno e rodado por vidros, eram paredes assim de vidros. Aí foi quando a gente viu de que as nossas ideias poderiam sair do papel e a gente poderia usar as paredes, né, essas paredes de vidro, para poder estar expressando as nossas ideias. Foi então que algumas pesquisas do YouTube eu conheci o lettering, que o lettering nada mais é do que o desenho de letras. E aí, como eu já gostava de caligrafia, eu gostava de estar atuando dessa forma, de trabalhar uma letra mais bonita, eu comecei a fazer um curso e me especializando nisso e vi que tinha mercado. Desse mercado, eu comecei a postar no Instagram. Eu comecei assim, como forma de postar só os meus trabalhos, o que eu estava vindo a aprender. E aí, isso foi em 2017, né? Eu ia postando despretensiosamente. E aí, começou a surgir algumas encomendas. Então, eram encomendas de quadros pequenos, de nomes de criança. Muitas mães me procuravam porque eu tenho uma caligrafia mais bonitinha, né? E aí, essas mães foram me procurando e foi surgindo as demandas, né? As primeiras encomendas. Em contrapartida, né, nessa mesma escola, né, a gente ia receber uma visita do diretor nacional da unidade para conhecer esse trabalho tão novo que a gente vinha desenvolvendo. E aí fizeram, não, você vai ter que organizar essa sala, vamos ter que profissionalizar mais isso, porque até então era tudo rabisco. Eu colocava umas frases de incentivo, né, para a gente quando chegava. Motivação. De motivação, aquela coisa bem despretensiosa.
Aí, de repente, esse homem vem e aí, não, você vai preparar a sala, vamos fazer uma coisa mais elaborada. Aí se estendeu para o corredor da empresa. Nesse corredor da empresa foi o meu primeiro contato com uma parede mesmo de alvenaria. E aí eu escrevi uma frase, fiz o lettering todo, né, a organização toda, com uma frase motivacional. E dessa forma coloquei alguns elementos, alguns desenhos mais simples, e ele veio, aí teve aquela recepção toda, tiraram fotos, eu fiz, rapaz, isso dá mercado. Vou ampliar os meus conhecimentos. E aí, ainda nesse curso em andamento, eu comecei a entrar na faculdade de design de produto. Nesse período que eu estava na faculdade, né, para ajudar também a conclusão do curso, vinha também o interesse de eu me profissionalizar mais e, quem sabe, alavancar aí com essas duas vertentes, né? Um lado professor e outro lado como designer mesmo, trabalhando com projetos próprios. E aí, tem uma disciplina que a gente chama de teoria das cores. E nessa disciplina foi quando eu comecei a me familiarizar mais com o design aplicado à arte. Porque eu acho que uma coisa conversa com a outra. Na verdade, tudo é intencional. Desde aquela frase que eu colocava lá, aquela frase motivacional, que você chegava na sala e dava aquele ânimo. E até a cor que a gente colocava, porque, na verdade, a cor é uma sensação. A cor nada mais é do que uma sensação, é o que a gente quer transmitir. E a cor também é comunicação. Então, isso voltado para o design é muito importante, porque se você quer posicionar uma marca, se você quer vender um produto diferenciado, você deve colocar as cores de acordo com o que você quer transmitir, não é isso? E aí, dessa forma, eu fui ampliando os meus conhecimentos e aí surgiu outras oportunidades de fazer projetos residenciais nas salas dos clientes, né, ou mesmo no ambiente corporativo. E aí fui ampliando esse leque de produtos e acabou que eu saí da empresa, né? E como eu já trabalhava... de curso profissionalizante, você dava aula? Eu dava aula nessa escola, e aí terminei saindo dessa escola, aí eu fiz, não, agora vai ser a vez de empreender. Então, comecei a empreender, ainda fazendo objetos pequenos, ainda fazendo os quadros, canecas, outros souvenirs, e aí também tinha a parte dos murais, né? No começo eram murais pequenos, paredes pequenas, e depois disso foi se ampliando, e hoje em dia eu faço murais de 9 metros de altura, de 10 metros, então tudo foi se ampliando desde 2017 para cá, e hoje eu uso muito mais as cores do que o lettering em si. Eu trabalho mais com as ilustrações, com as composições manuais para a gente transmitir mais uma mensagem. Mas e você falando aí das suas pesquisas, do teu aprofundamento, muita coisa você também foi olhando de internet, porque também não era uma arte tão comum aqui na nossa região, né? Tem aí alguém que te inspirou, que te motivou para que você fosse seguindo aí para esse trabalho hoje de muralista? Bom, primeiro que uma mulher trabalhando nessa área já é muito limitado, porque é muito difícil a gente ver mulheres como referência aqui no Brasil. Mas aí eu fui buscando fora, e alguns artistas muralistas de São Paulo que eu sigo, elas foram as minhas primeiras inspirações, né? E há também pessoas da construção civil também, me inspiraram dessa forma. Porque a gente vê que é um trabalho basicamente de homens, tanto na construção civil, né, que é um trabalho de finalização na construção também, e um trabalho artístico. Então, a gente permeia por esse espaço que tem relativamente de homens, e viemos aqui para conquistar esse espaço. Então, algumas artistas que eu sigo são de São Paulo, artistas muralistas, e elas pintam de prédios enormes, até ambientes comerciais, trabalham para marcas nacionais e também internacionais. Então, isso foi dando um ânimo, e quando eu fui ver, né, percebi que também era um mercado aqui para Paraíba.
Infelizmente, aqui na Paraíba, a gente não tem tantas mulheres que atuam nessa área, mas aí a gente busca um suporte fora, né? E homens também que ajudam a gente, né? Porque é um ambiente um pouco hostil, querendo ou não. Você já sofreu preconceito? Já em algumas construções, onde a gente tem que provar que a gente sabe, né? Principalmente em pessoas que são um pouco mais velhas, alguns tem uma resistência, a parte operacional, né? Que a gente vê, que diz, o que é que essa menina está fazendo aqui? Por que ela veio pintar? Por que ela? Será que ela sabe pintar mesmo? São aquelas perguntas que você vê nitidamente, está estampado no rosto de cada um, quando a gente chega. Então, de certa forma, a gente tem que sempre provar que a gente sabe, e é por isso que o estudo, ele foi fundamental nesse segmento, para que cada vez mais eu me qualificasse e mostrasse o quanto tem de qualidade do meu serviço. E você consegue entender também, Maíra, que hoje você está nessa função, divulgando o teu trabalho, você também serve como inspiração para que outras mulheres também vejam isso como um caminho possível. É verdade, porque é um trabalho que tanto homem quanto mulher pode fazer, independente de gênero. Eu acredito que o seu profissional é o que vai definir. Você pode ser homem, pode ser mulher, e aí o que vai definir se você sabe ou não fazer é o seu profissionalismo, o quanto você se qualificou para isso, né? E dessa forma, é interessante também que as pessoas mais velhas costumam ter essa estranheza, quando me vem, principalmente em murais externos, vem, é uma mulher que está pintando. Eu fiquei na dúvida se era um homem ou se era uma mulher. Alguns depoimentos vêm até mim para chegar, né, esses relatos esses feedbacks dizendo de como é interessante, e também interessante essa estranheza, de que é um trabalho relativamente de homens, e vem uma mulher e faz e mostra. É tão bom quanto um trabalho de um homem. E realmente é uma quebra de paradigma, né? É você mostrar que realmente é capacitada, realmente é capaz de fazer, para que essas pessoas elas comecem a ver que não, esse universo aí também tem espaço para a mulher, né? Atuar. Exatamente. Porque tudo é técnica, eu acredito. Às vezes algumas pessoas chegam até mim e dizem, é um dom, é uma coisa divina, mas também é muita técnica, é muito estudo, é muito erro, que às vezes a gente não mostra, né? São muitos bastidores que tem para que saia um resultado de qualidade, muito estudo mesmo. Muito bom. Maíra, o que diferencia uma pintura artística de uma pintura tradicional de parede? A pintura convencional, ela vai apenas trazer aquele ambiente de uma pintura inteira. Pode ser em um lado da parede, pode ser no teto, pode ser num ambiente completo, e vai ser aquela coisa mais estática, onde normalmente o arquiteto escolhe, né, a tonalidade da cor, de acordo com o ambiente, porque, como eu falei no início, a gente tem um estudo da teoria das cores, né, onde cada cor ela vai remeter a uma sensação, onde ela quer transmitir uma mensagem. Ou seja, se um ambiente eu quero transmitir uma calmaria, um ambiente eu quero transmitir mais energia, eu vou utilizar certas cores para isso. E a pintura artística, ela vai trazer uma vivacidade, uma personalidade maior ao ambiente. Porque, além das composições que eu faço, né, das pinturas que eu faço, são obras exclusivas e autorais, onde eu desenvolvo mesmo o projeto dedicado àquele ambiente. Então, eu faço o projeto digital, eu faço o estudo das cores, eu faço o estudo da composição de acordo com o que aquele cliente ele quer transmitir, e eu transformo isso em arte, né? Por meio de ilustrações, por meio de frases também em lettering. Então, é um projeto totalmente personalizado. Totalmente personalizado. E todo manual, porque eu faço o projeto digital só que em manual, né? Só com a ajuda do aplicativo. E aí eu faço, depois venho com a execução manual. Então, se você vê de perto, é um trabalho vivo, digamos assim. Não é algo estático. Eu vou transformar esse ambiente. E pode ser numa parede, pode ser no teto, pode ser em qualquer lugar. E você tem exemplo de como é que começa a surgir uma pintura de parede, um mural que você vai colocar numa parede. Isso. Normalmente, eu faço o projeto no tablet, né, com o recurso digital, e eu desenvolvo toda a composição.
toda a composição a partir do design, né? A partir dos princípios do design, dos fundamentos do design, eu aplico esse projeto de ilustração. E depois desse projeto, eu envio para o cliente e faço a simulação todinha de como é que vai ficar esse projeto no ambiente. Porque, às vezes, tem cliente que chega até mim que não conhece, né, normalmente o meu trabalho e pede que eu faça, que eu replique alguma imagem, alguma coisa que ele já viu da internet. E, normalmente, isso eu não faço. Eu desenvolvo o projeto todinho, faço a composição digital, com todos os estudos, e depois venho para o ambiente e executo. Esse aí que você trouxe para a gente de exemplo, então você já trabalhou diferentes tipos de cor, de forma também? Exatamente. Esse específico aqui, pronto, esse aqui foi específico para a empresa de marketing, né, de produção audiovisual. E aí, dessa forma, eles queriam que eu fizesse algo mais dinâmico e com as cores da marca. Porque acredito que tudo tem que ser conversado. Toda a nossa identidade, tanto a identidade minha como o traço, quanto a da empresa, ela tem que ser tudo conversada. E aí, eu trouxe nesse projeto de uma forma que ficasse mais despojada, que ficasse mais moderna, e de forma também que o pessoal usa muito o termo instagramável. Aquele termo que você vem e vai tirar uma foto e você já sabe de onde foi. Então, já tem aquela identificação de quem for tirar aquela foto, já viu aquele ambiente, e às vezes também chama outras pessoas para tirarem aquela foto. E de ser convidativo, né, Mayra? Eu acredito assim, por exemplo, quando você faz uma parede como essa e desperta essa sensação em quem passa pela frente, quero registrar uma foto minha aqui. Isso também faz parte desse teu trabalho, né? De pensar na sensação que essa parede vai desenvolver na pessoa, da atração que vai ter. Então é muito legal quando você diz assim, não é só postar uma foto na rede social, mas você motivar a pessoa a querer registrar um momento na frente daquela sua arte. E até a gente, quando se trata de ambientes comerciais, né, de uma lanchonete, de um restaurante, de algum ambiente dessa forma que é frequentado por muitas pessoas, ver uma arte assim, num ambiente desse, é muito convidativo, né? Você já faz o marketing orgânico da empresa. Perfeito. Porque, de qualquer forma, você vai tirar aquela foto, eu coloco nas composições a identidade da marca, e aí a pessoa já vai saber que já foi naquele estabelecimento e vai convidar outras pessoas a participarem lá. Muito bom. Né? E como as cores também, elas influenciam aí nesse universo, né? Para você, no seu trabalho, qual a sensação que eu quero atrair. E achei muito legal essa parte que você até falou anteriormente, de como você relaciona essas cores com a sensação que você quer desenvolver e ainda com o texto que está lá aplicado. Então, tudo isso se atravessa, e um profissional fazer esse trabalho de conexão para que as marcas consigam ter essa comunicação com seus clientes, com as pessoas que passam na frente daquele trabalho. Então, é algo assim, um diferencial muito grande, né? É muito, porque às vezes, se você não usar a cor de forma correta, ele não fica um trabalho harmônico. Então, eu utilizo os pesos que existem no design, né, dos fundamentos do design, para a gente poder manter um equilíbrio, poder manter uma harmonia a partir da composição, dos elementos que eu vou utilizar e também das cores. Eu confesso que a cor é um dos gargalos que a gente tem, porque às vezes a gente cria um projeto digital e a cor no digital é de uma forma, e quando a gente vem para o manual já é de outra forma. Então, eu preciso manipular aquela cor, porque a luz está diferente, porque a luminosidade está bem diferente, às vezes a cor da parede está um pouco mais escura do que o cliente mandou. Então, eu preciso fazer essas adaptações. Uma visita técnica, né, realmente. E até na hora mesmo da execução, porque a cor, os pigmentos, eles vão alterando conforme a gente vai misturando. Então, por exemplo, se eu quero fazer um cinza, se eu deixar de um dia para o outro, ele já vai ficando de uma forma mais escura. Isso pode alterar na composição final. Aí pode não harmonizar bem. Então, as cores a gente vai se ajustando quando a gente já está mesmo na execução. E antes também é preciso, né? Tem ambientes que a gente precisa fazer uma visita técnica antes, principalmente quando se trata de um projeto grande, para que a gente
possa analisar direito como é que está a disposição da luminosidade, se é uma parede externa, se é uma parede interna, para a gente ver como é que fica direitinho e aí fazer o projeto. Ô Maíra, e você escolher também uma boa tinta para esse tipo de trabalho é fundamental. Fundamental. É o que eu sempre indico aos clientes, né? Que principalmente a superfície. A superfície ela deve estar bem preparada, porque não adianta nada a gente fazer um projeto desse, porque na verdade é um projeto mesmo. A gente trabalha desde a concepção, desde as ideias iniciais até a execução. E aí a superfície ela precisa estar bem preparada. Não adianta nada eu fazer um projeto desse e uma parede cheia de salitre, uma parede que esteja com várias irregularidades, né? Ela precisa estar bem preparada para a gente poder fazer tudo e ficar uma coisa bem duradoura. Então, quando você chega, por exemplo, para fazer essa visita técnica, você já explica todas essas questões da parede, indica aí para o seu cliente, é preciso fazer um reparo nesse sentido, a aplicação que deve ser feita para que essa parede esteja de forma uniforme, para depois, quando ele chegar nesse investimento do teu trabalho, tá tudo ok. Isso, eu costumo dizer que eu sou uma parte da criação, né, de design também, e da parte de pedreira, porque a gente indica, às vezes o cliente é leigo e ele não entende do processo que precisa ser feito, mas aí a gente faz as capacitações justamente para isso, para oferecer o melhor para o cliente. Então, quando a gente vem identificar alguma patologia que existe na parede, né, na superfície, a gente já vai indicando para ele o que precisa ser feito para ele poder receber a arte e ficar um resultado satisfatório. E, claro, com os melhores produtos, né? Exatamente, para depois não perder esse investimento, né? Uma parede que vá descascar, que o salitre depois vai aparecer. Exatamente. E outra coisa, assim, para cada superfície é um tipo de tinta diferente que a gente usa também. Não é um tipo de tinta só, né? Se for alvenaria, é uma tinta. Se for gesso, aí já é outra preparação. Se for cimento queimado, já é outra preparação. Se for vidro. Ou seja, a gente pinta em toda a superfície. Basta que isso a gente tenha os produtos adequados. Você falou aí de pintar em toda a superfície. Qual foi o lugar mais diferente que você já fez uma pintura? No vidro. Já pintei em vidro já. E naquelas paredes de tijolinho que são bem rugosas e precisa ter uma preparação específica para fazer aquilo também. Então, no piso também já pintei. Então, assim, são vários... Quando o cliente diz, eu quero isso. Então, eu vejo como um desafio, é onde a gente busca também se qualificar melhor, né? Para estudar, porque não adianta nada você ser pintora, né? Ser artista, muralista, e se você não conhecer as técnicas, conhecer os processos. Você tem que estudar cada projeto específico para poder estar aplicando melhor. E já aconteceu alguma coisa inesperada quando você estava aí fazendo essas suas obras de arte em algum canto? Assim, tem uma história que você... Sempre tem um perrengue. Sempre tem um perrengue. Porque eu trabalho sozinha, né? E, assim, uma mulher também trabalhando sozinha é mais luta. Por exemplo, carregar uma escada pesada do tamanho do mundo no meio da rua. Eu já caí de escada, já aconteceu de cair de escada em ladeira. Já aconteceu de eu chegar numa obra e carregarem alguns produtos meus. Sempre acontece assim, chuva, de quando você dá a primeira demão em ambiente externo, aí a tinta escorre toda. Então, assim, são várias situações que servem também de aprendizado, mas também tem uma parte boa que, por exemplo, eu ultimamente estou trabalhando muito em ambientes externos, né, em murais externos. Então, o bom é que você trabalha junto com a comunidade. As pessoas passam e contemplam e ficam abismadas, às vezes, porque é uma mulher que está pintando. Então, eu acho isso muito gratificante também e interessante, né? Porque a gente vai quebrando essa ruptura que tem de estar num ambiente praticamente masculino e ver que o nosso trabalho também está sendo reconhecido. Maíra, você falou aí que justamente boa parte aí do seu foco nesses últimos meses é em pinturas externas, que está exposta a sol, chuva, e tem também uma importância aí
desses produtos que você aplica, selador acrílico, você utiliza para que essas suas pinturas, suas obras, elas durem mais tempo? Utilizo. Normalmente, quando a gente pega um ambiente externo, dependendo da superfície, a gente aplica um fundo preparador, né? Se ela tiver com um pouco de patologia, depois a gente vem com a tinta. Normalmente eu uso uma tinta semibrilho, que ela dá uma viscosidade melhor. E por último, a gente coloca uma resina acrílica. Então, essa resina acrílica é o que vai garantir que ela seja protegida pelo sol, pela chuva, que ela não desbote. E aí fica um resultado muito duradouro. Muito bom. Porque eu até pergunto, porque a gente, divulgando os produtos Itatiunga, a gente tem selador acrílico e sempre fala muito sobre isso, né? Quando você vai fazer uma pintura na fachada, algo que está lá exposto, a sol e a chuva, tem que ter esse cuidado para que aquela pintura que você investiu, aplicou com tanto carinho, ela dure mais tempo, né? Exatamente. E até o resultado, ele fica muito mais nítido, porque parece que a tinta, ela fica mais viva. Quando a gente aplica o produto, aí para finalizar, ele fica com a cor mais viva. Muito bom. E queria até pedir para a nossa produção aqui trazer uns itens, Maíra, porque a gente tem umas dinâmicas que a gente faz durante o nosso podcast Tá na Obra. E uma dessas dinâmicas é a dinâmica de verdadeiro ou falso. Vou pedir aqui para o pessoal trazer os nossos cartões. A gente tem um cartão vermelho para o que é mito e tem um cartão verde para o que é verdadeiro. Então vou te passar esses cartões aqui para você nos dizer o que é mito ou verdade. Primeira pergunta da nossa brincadeira, Maíra. Todo mural é grafite? Falso. Na verdade, o grafite, ele é uma técnica utilizada por vários artistas. Não quer dizer, por exemplo, eu sou artista muralista, não quer dizer que eu seja grafiteira, porque não é uma técnica que eu uso. Eu utilizo só tintas acrílicas. Ou seja, a pintura no pincel, no rolo, aquela tinta que usa para pintar a parede convencional. Eu não utilizo grafite, né? Ou seja, o spray nas minhas composições. Então, o grafite é só uma maneira de que cada artista tem para expressar a técnica dele. Muito bom. Próxima, tem muita gente que confunde os projetos de muralismo com adesivo? Sim. Às vezes algum cliente vem até mim e pensa que os meus trabalhos são aplicações em adesivo. Porque, assim, eu confesso que eu uso isso como um elogio. Porque eles ficam muito bem feitos, né? As cores ficam muito nítidas, porque a gente usa os melhores produtos. E aí, os melhores acabamentos fazem também de um resultado bom. E aí, às vezes, algumas pessoas confundem e pensam que é adesivo. A gente, claro, pode fazer também um projeto digital e pode levar para a gráfica e podem adesivar. Isso não é nenhum problema. Mas, normalmente, eu foco os meus projetos em peças manuais, porque eu acho que isso dá uma autenticidade melhor ao projeto. Perfeito. Próxima. Qualquer parede pode virar um mural, basta ter tinta e criatividade? Certo e errado. Porque, assim, depende muito do material que você for usar e do estado que a parede esteja. Não adianta nada eu pegar uma parede assim, se esfarelando, né? E aí aplicar uma arte que vai ficar para a vida toda, né? Então, eu preciso analisar de como é que ela esteja para poder fazer a intervenção. Mas, basicamente, né, qualquer textura de parede, desde que seja utilizado os produtos certos, né, para a preparação dessa superfície, pode sim ser utilizado. É possível se transformar em arte? É possível, sim. Mas, claro, até no teto, qualquer canto, a gente está pintando. Mas claro que se essa base estiver bem preparada, como você bem aplicou. Isso. Maíra, queria agradecer pela tua presença aqui no podcast Tá na Obra da Itatiunga. E como a gente até destacou durante a conversa, da importância de você como mulher estar ocupando esse espaço, estar se destacando num universo que vamos falar assim, majoritariamente masculino. Então você como mulher está mostrando o seu talento, está ocupando espaço. Isso é muito importante. E eu tenho certeza que muitas meninas que veem seu trabalho
veem isso como também uma possibilidade de atuação profissional. Com certeza, eu que agradeço, né, a oportunidade e estar mostrando mais esse trabalho, porque assim, hoje em dia ele está ganhando um pouco mais de visibilidade, né, porque graças a Deus a gente já está com um tempinho no mercado e eu acredito que a mudança de mentalidade também nas pessoas estão se ampliando, né? As pessoas estão de olho mais nas obras artísticas, de olho em um ambiente diferenciado. E como mulher, né, eu me sinto bem representada, assim, é uma honra estar nesse papel, porque a gente vai disseminando e quebrando mesmo esses paradigmas que existem. Que espaço da mulher é onde ela quiser, na Universidade da Construção Civil também. Então você está mais de parabéns por ocupar esse espaço e outra, por fazer um trabalho totalmente diferenciado, né? Muito obrigada. Então, isso assim, é graças ao nosso estudo, né? Graças à evolução também do trabalho e nos clientes que confiam na gente. Muito bom, Maíra. Adorei o nosso papo. Fico na torcida para que você possa ocupar ainda mais espaços, espalhar a sua arte e, claro, né, trazer sensações, trazer muita alegria para quem passa e contempla tudo aquilo que você está produzindo. Muito obrigada. Até a próxima. Pessoal, e a gente falou tanto em tinta, né, durante esse episódio, tinta, pintura, arte, que eu queria lembrar a vocês que vocês podem encontrar, já estão disponíveis aí nas melhores lojas de material de construção, as tintas Itatiunga, lançamento dos produtos Itatiunga, então você pode conferir esses produtos, o catálogo tá lindo, cheio de opções para você transformar também os seus sonhos em realidade e como são os produtos Itatiunga, né, que a gente sempre fala por aqui, da qualidade para aplicação, para você transformar a sua construção em algo aí que vai durar durante muito tempo. Para você acompanhar também todas as novidades da Itatiunga, acompanha o perfil da Itatiunga no Instagram e, claro, não perde os nossos conteúdos do nosso podcast aqui no YouTube, no Spotify também. Vou ficando por aqui. Produtos Itatiunga, fortes e resistentes como você.